o sincretismo de Baal que quase apagou a fé de Israel. A terra de Canaã se estendia sob o sol implacável do Oriente Médio, e para um povo recém-chegado, a sobrevivência dependia da chuva. Mas a chuva, segundo a tradição dos povos locais, pertencia a Baal. Ele era a força da tempestade, o senhor da fertilidade, o Deus que prometia fartura e vida para quem o servisse. Para os israelitas que haviam acabado de deixar o deserto árido, o culto a Baal era mais do que uma religião pagã. Era uma tentação sedutora, uma promessa de segurança e prosperidade que contrastava drasticamente com as exigências de sua aliança com Yahweh. A história de Israel, contada em seus próprios textos, não é apenas um relato de conquistas e reis, mas a saga de uma batalha interna. O desafio não era simplesmente substituir Yahweh por Baal, mas sim a tentação do sincretismo, a ideia de que podiam servir a ambos. Os israelitas pensavam que Yahweh cuide de nossa história e moral, mas que Baal nos traga a chuva e a colheita. Essa coexistência, condenada repetidamente pelos profetas, transformou a fé de Israel em um campo de batalha espiritual. A luta contra Baal não foi apenas teórica, ela se manifestou em locais físicos por toda a terra. Cada altar e cada santuário em lugares altos se tornou um símbolo de desafio à fé. Monte Carmelo, o mais famoso de todos os confrontos contra Baal. A terra gemia sob uma longa seca, uma punição divina que Elias, o profeta de Yahweh, atribuiu à apostasia do povo. Em um dos duelos mais dramáticos de toda a literatura antiga, Elias enfrentou 450 profetas de Baal. O desafio era simples, que cada lado preparasse um sacrifício e clamasse a seu Deus. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro. Horas se passaram, e os profetas de Baal, em desespero, dançavam, gritavam e se cortavam, mas nada aconteceu. Elias, em um ato de provocação, zombava deles, sugerindo que seu Deus estava dormindo ou em viagem. Em seguida, ele encharcou seu altar com água e clamou a Yahweh, que respondeu com fogo vindo do céu, consumindo o sacrifício e a própria água. O povo, testemunha do milagre, abandonou os profetas de Baal, que foram imediatamente executados. Este evento marcou o clímax da luta profética contra a adoração a Baal, resultando na morte dos 450 profetas de Baal. Samaria, o epicentro político do culto a Baal. Samaria ficava na capital do Reino do Norte. O rei Acabe, casado com a princesa fenícia Jezabel, institucionalizou a adoração. Jezabel trouxe centenas de profetas de Baal e Axera para a corte, transformando a idolatria em uma política de Estado. Ela construiu um templo para Baal em Samaria e usou seu poder para perseguir e matar os profetas de Yahweh. A cidade se tornou um centro de oposição à fé de Israel, e sua queda posterior foi interpretada como um castigo direto por sua apostasia. Baal Peor e outros campos de batalha. A influência de Baal chegava a todos os cantos. O incidente de Baal Peor, descrito no livro de Números, mostra como a sedução dos rituais de fertilidade moabitas levou os israelitas à imoralidade e à idolatria, resultando em uma praga divina. Em Jerusalém, o rei Manassés desafiou abertamente a aliança, erguendo altares para Baal nos pátios do templo de Yahweh. O Vale do Cedron, ou Vale de Ben-Hinnom, um local nos arredores da capital, se tornou palco para sacrifícios de crianças a Baal, um ato de extrema abominação que simbolizava a degradação total da fé. Em todas as fronteiras da nação, cidades como Baal-Gad, que levavam o nome da divindade, atestavam a presença de seu culto. A luta pela identidade e a vitória da fé. A batalha contra Baal se desenrolou não apenas em lugares sagrados, mas na própria linguagem e identidade de Israel. A palavra Baal significava senhor ou mestre, um título que no início os próprios israelitas usavam para se referir a Yahweh. Essa ambiguidade permitia que os cultos se misturassem de forma quase imperceptível. No entanto, com a crescente condenação profética, o nome passou a ser usado exclusivamente para o deus pagão,
O processo de purificação da fé foi tão profundo que os nomes de pessoas que continham Baal foram alterados. Um dos exemplos mais claros é o de Eshbaal, um dos filhos do rei Saul. Seu nome, que significava homem de Baal, foi mudado nos registros bíblicos para Esbozete, que tem o significado de homem de vergonha. Essa mudança não era um mero detalhe, era um ato deliberado para apagar a mancha da idolatria do registro da nação. A batalha também envolveu a deusa Ashera, frequentemente a consorte de Baal. Seu culto era marcado pela presença de postes sagrados de madeira, um símbolo de fertilidade que os israelitas erguiam em seus lugares altos. A Bíblia os condena e exige sua destruição repetidamente, mostrando que a luta era contra todo um sistema de adoração de fertilidade pagã. O triunfo de Yahweh sobre Baal foi gradual, mas decisivo. Ele solidificou a crença de Israel no monoteísmo e forjou sua identidade única entre as nações antigas. O profeta Oséias, por exemplo, previu uma época em que Israel não mais chamaria Yahweh de meu Baal, meu senhor, mas de meu marido, simbolizando um relacionamento de fidelidade e intimidade. Essa luta milenar, travada em altares, palácios e no próprio coração do povo, se tornou o alicerce sobre o qual a fé judaica se construiu, mostrando que a lealdade a um Deus único e invisível era, no final, mais forte do que a sedução de qualquer tempestade. Se inscreva no canal e deixe seu like.